Em 1937, muito antes de Pearl Harbor, a Ásia já estava em guerra. A Segunda Guerra Sino-Japonesa não foi um conflito periférico nem regional. Foi uma guerra de conquista, ocupação e extermínio, conduzida pelo Império do Japão contra a China continental. Em julho de 1937, o incidente da Ponte Marco Polo marca o início da Guerra Total. A partir dali, o avanço japonês segue um eixo claro: o Vale do Rio Yangtze, artéria vital da China Oriental. No fim desse caminho estava Nanjing, então capital da República da China, localizada a cerca de 300 quilômetros a oeste de Xangai. A cidade de Nanjing, ou Nanquim, como chamam os portugueses, era muito importante. Nanjing não era apenas um centro urbano, era um símbolo político. Quando as tropas japonesas se aproximam, em dezembro de 1937, a cidade entra em colapso. O governo foge, parte do exército se dissolve, civis ficam presos. Em 13 de dezembro, Nanjing cai. O que acontece a seguir não é uma batalha, é um massacre. Durante cerca de 6 semanas, entre 200 a 300 mil civis e prisioneiros de guerra chineses são assassinados friamente. Isto segundo estimativas reconhecidas por tribunais internacionais do pós-guerra. Homens executados em massa, mulheres submetidas a estupros sistemáticos, crianças mortas, corpos queimados, enterrados em valas comuns ou lançados no rio Yangtze. Um dos crimes de guerra mais documentados do século XX e, ao mesmo tempo, um dos mais negados. E é exatamente nesse ponto que chega agora um filme de guerra produzido pela China chamado Dead to Rights, ou seja, Prova Cabal. E este filme toma uma posição, não para discutir se o massacre existiu, mas para mostrar como ele foi visto, registrado, escondido e depois disputado. O filme não começa com tiros heróicos nem com discursos patrióticos. Ele começa com o colapso da cidade, arquivos sendo queimados, soldados descartando uniformes, civis tentando desaparecer entre ruínas. Nanjing cai em silêncio. Neste filme, que retrata tão vividamente o massacre de Nanquim, a narrativa é centrada em Shang, um carteiro, um homem comum, sem farda, sem ideologia, sem missão histórica. Ele não quer lutar, quer sobreviver. Para isso se esconde em um estúdio fotográfico, assumindo uma identidade falsa, um gesto banal, mas que o coloca no centro de um dos maiores crimes do século. O estúdio, inicialmente um abrigo, rapidamente se transforma em algo mais perigoso. Soldados japoneses passam a utilizá-lo para registros fotográficos. Imagens oficiais, imagens controladas, mas a câmera não escolhe lado, ela registra. E o que surge diante da lente são as provas cabais. Civis alinhados e levados para execuções. Prisioneiros mortos em massa. Ruas tomadas por corpos. O filme deixa claro, sem rodeios, essas imagens existiram e exatamente por isso precisaram ser destruídas. Fotografar passa a ser um ato de resistência. Cada negativo escondido é um risco de morte. Cada clique pode significar execução imediata. Prova Cabal, o filme, entende algo essencial. A guerra não se trava apenas com armas, mas com memória. E apagar provas é parte do massacre. A violência do filme muitas vezes é explícita, mas também é muito implícita. Ela está no som dos tiros fora de quadro, no silêncio que se segue, no olhar de quem entende que aquelas pessoas não vão voltar. Não há espetáculo, não há catarse. O antagonista não é um vilão histérico. É um oficial japonês frio, burocrático, eficiente. E isso é fundamental. O filme deixa claro que o massacre não foi um excesso individual, mas uma política aplicada como método. Não houve caos, houve procedimento, execuções organizadas, violência normalizada, e isso torna tudo ainda mais perturbador. À medida em que a narrativa do filme avança, o estúdio fotográfico se transforma no microcosmo do massacre. Medo constante, fome, desconfiança, delação, o terror. A sensação permanente de que qualquer erro será fatal. O soldado chinês ferido que se esconde ali representa o colapso do Estado. Não há comando, não há exército, só resta sobreviver para testemunhar. A mulher refugiada
carrega o peso das vítimas invisíveis, aquelas que raramente aparecem nos relatórios militares, mas sustentam o trauma coletivo por gerações. É justamente nesse ponto que a produção do filme se torna inseparável de sua mensagem. Dead to Rights, ou Prova Cabal, não é um projeto marginal ou independente. Trata-se de uma produção em grande escala do cinema chinês moderno, financiado por grandes estúdios e fundos culturais ligados à preservação da memória histórica. Daí a importância de fundos culturais oficiais dentro da formação de um povo. O filme foi dirigido por Shen Hao, um cineasta conhecido por evitar a guerra como espetáculo e focar no colapso humano diante de sistemas de violência. Não há aqui interesse em heroísmo, o foco é no registro. As filmagens não puderam ser feitas na Nanjing moderna. Grande parte da cidade, que é o cenário do filme, foi reconstruída de maneira cenográfica, em estúdios e locações controladas no leste da China, com ruas inteiras erguidas para reproduzir a Nanjing de 1937. A decisão foi deliberada: mostrar a cidade viva, funcional, cotidiana, antes de destruí-la. A fotografia evita cores vibrantes. Tudo é poeira, fumaça, nada é limpo, nada é épico, o desconforto é intencional. O elenco do filme segue a mesma lógica. O protagonista não é um herói clássico, mas um civil comum, escolhido exatamente por isso. Os personagens existem para representar pessoas reais, anônimas, esmagadas pela ocupação. Até o oficial japonês é mostrado sem caricatura, reforçando a ideia central do filme. O massacre não foi obra de monstros isolados, mas de um sistema político e militar organizado do Império Japonês. O roteiro passou por consultorias históricas e dialoga diretamente com documentos do pós-guerra, fotografias sobreviventes e testemunhos de estrangeiros que estavam em Nanjing. A escolha de um estúdio fotográfico como núcleo da história não é acaso. É uma metáfora direta da disputa pela evidência histórica. Mostrar como provas são produzidas, escondidas, destruídas e depois negadas. O filme não termina com justiça, não termina com punição, termina com algo mais incômodo: a sobrevivência da memória. As fotos não impedem o massacre, não salvam Nanjing, mas impedem que tudo seja apagado. E essa é a mensagem mais dura do filme. Guerras acabam, massacres terminam, mas a luta pela verdade dura décadas, às vezes séculos. Mas a história é inapelável. Ela sempre vem à tona de maneira real, mesmo passado muito tempo. Prova Cabal, o filme, Dead to Rights, não é um filme confortável. É um filme sobre a guerra contra a memória, sobre a destruição deliberada de provas, sobre a tentativa de controlar narrativas. Algo muito atual nesse mundo de fake news e de falsas narrativas. Em um mundo onde a história é constantemente relativizada, às vezes de maneira instantânea como hoje, o filme lembra uma verdade simples e brutal. Quem controla as imagens, controla a memória. E quem perde a memória, perde a história. Por isso tudo, apesar de ser um filme cru, violento, sangrento, às vezes extremamente chocante, Dead to Rights, Prova Cabal, é importantíssimo, exatamente por essa mensagem. Espero que você tenha oportunidade de assistir a este filme. E fica a reflexão. 如果日本人输了怎么办？日本人怎么会输呢？人都死没了，谁跟日本人打？日本人来了！快跑！咱们中国人。 Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!